cerimónia de abertura do primeiro congresso do TOCA conta com a presença do Presidente da República. São Tomé e Príncipe registrou uma diminuição de prevalência do HIV-Sida de 1,5% para 0,5%. Militares da Guarda Costeira foram capacitados sobre abordagem aos navios e busca e salvamento. Boa noite, seja bem-vindo ao Telejornal. Contabilidade e auditoria como garante do desenvolvimento sustentável é o tema do primeiro congresso de OTOCA, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas e Auditores de São Tomé e Príncipe. O certame foi presidido pelo Presidente da República e decorre durante 2 dias no Hotel Praia, visa chamar a atenção da importância da contabilidade e da auditoria para o desenvolvimento sustentável. Os profissionais da contabilidade e auditoria e seus associados na Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas e Auditores de São Tomé e Príncipe organizaram este primeiro congresso com o tema Contabilidade e Auditoria como garante do desenvolvimento sustentável. Demonstra a preocupação da classe quanto às consequências das mudanças climáticas. Este primeiro congresso, sob o lema A Contabilidade e Auditoria como garante do desenvolvimento sustentável, coincide com a realização do maior evento sobre a mudança climática que iniciou ontem em Dubai, refere ao COP28. Hoje, sem qualquer margem de dúvida, vimos que o aquecimento global e as suas consequências têm impacto na nossa vida pessoal, profissional e social. Este certame, que juntou vários convidados nacionais e internacionais, o bastonário apresentou os projetos em carteira e as ações realizadas visando dinamizar o setor de auditoria e contabilidade do país. A OTOCA, apesar de ter poucos anos de existência, assumiu uma posição proativa na sociedade santomense. Temos realizado várias formações aos nossos associados e ao público em geral. Estamos a trabalhar no novo sistema de normalização de contas do país, com o intuito de substituir o plano OCAM, que já está totalmente desatualizado para o contexto socioeconômico fiscal de São Tomé e Príncipe. Temos prestado apoio a instituições estatais em matéria jurídico-fiscal. Estamos a trabalhar com as universidades nacionais e internacionais para a introdução de mais ofertas formativas ao nível superior, entre outras ações escritas no nosso plano de atividade. Estamos cientes da necessidade de continuar a trabalhar na credibilidade da informação financeira, de forma que as empresas e as iniciativas empreendedoras tenham possibilidade de internacionalização ou obter créditos bancários com taxas de juros mais atrativas e promover a relação entre o Estado, as empresas e os produtores de informação financeira. Este congresso que hoje tem o tema A Contabilidade e Auditoria como garante do crescimento sustentável tem um nome muito forte. Desde logo tem 2 entidades que serão muito responsáveis pelo futuro do mundo, os contabilistas e os auditores, que são aquelas entidades que estão mais próximas do empresário, do cidadão, capazes de incutir e interferir no sentido de se produzir informação que faça nos cidadãos com que eles alterem comportamentos a favor da sustentabilidade, que é um problema do mundo. Este primeiro congresso da OTOCA foi presidido pelo Presidente da República, Carlos Villanova. O chefe de Estado realçou a importância da contabilidade e auditoria e como isso influencia o crescimento sustentável. Este congresso representa um marco significativo para o nosso país, uma vez que reúne especialistas, profissionais e académicos comprometidos
com a promoção de práticas de contabilidade e de auditoria que não apenas atendem aos requisitos regulatórios, mas também desempenham um papel vital, dando impulso ao desenvolvimento sustentável. Vivemos numa era em que a transparência, a responsabilidade e a integridade são fundamentais para o sucesso e a estabilidade de qualquer economia. A contabilidade e a auditoria desempenham um papel vital neste contexto, servindo como a espinha dorsal da confiança dos mercados financeiros e nos setores público e privado. Estou convencido que este Congresso será a oportunidade para explorar e debater as níveis práticas, desafios emergentes e inovações no campo da contabilidade e auditoria. O certame de 2 dias decorre no Hotel Praia. A prevalência do HIV-Sida no país baixou de 1,5% para 0,5%. Uma marcha realizada na cidade da Trindade, no distrito de Mazocha, sob o lema "Deixe as comunidades liderarem", marcou o Dia Mundial de Luta contra HIV-Sida em São Tomé e Príncipe. As ações de luta contra o HIV-Sida que estão a ser levadas a cabo em São Tomé e Príncipe estão na base da redução da prevalência da doença no país para 0,5%. O tratamento antirretroviral, iniciado em 2005, tem sido um dos grandes trunfos. Começamos o tratamento antirretroviral, que é uma das ferramentas do controle do VIH. Para além da testagem voluntária, do seguimento dos doentes, a doação de medicamentos de forma gratuita, aliás, todos os serviços prestados no estudado do VIH são gratuitos. Isto tem feito com que a doença seja controlada a nível nacional. 2030 é a meta traçada pelas autoridades para a eliminação do HIV-Sida em São Tomé e Príncipe. Estimular o ativismo, a testagem a nível nacional, de forma massificada a nível nacional, para que juntos possamos chegar a este objetivo, que é a eliminação do VIH-Sida até 2030. Com a redução da prevalência, baixou também o número de mortes. O desconhecimento do seu estado serológico é que leva à morte. A não aceitação da doença é que leva à morte. Como se diz por aí, o VIH é uma doença crônica, mas podemos viver 50, 70 anos com VIH-Sida tranquilamente, fazendo a sua medicação, seguindo as recomendações e um estilo de vida saudável. A diminuição de casos de estigma e discriminação em relação aos doentes tem contribuído para o sucesso na luta contra o HIV-Sida no país. Celso Fernandes é presidente da Associação de Apoio à Vida. Hoje em dia, a discriminação quase não se vê. Existe, mas quase não se vê. Uma marcha realizada no segundo distrito mais populoso do país, sobre o lema "Deixe as comunidades liderarem", marcou o Dia Mundial de Luta contra o HIV-Sida em São Tomé e Príncipe. Os militares da Guarda Costeira foram capacitados sobre abordagem aos navios, busca e salvamento. Exercícios práticos envolvendo a Marinha Portuguesa e o navio português NRP Centauro foram realizados com presenças do Ministro da Defesa de São Tomé e Príncipe e o Comandante Naval da Marinha Portuguesa. Um navio que pescava no mar territorial de São Tomé e Príncipe foi interceptado pela Guarda Costeira. A tripulação não ofereceu qualquer resistência. Depois da abordagem e vistoria, constatou-se que o navio tinha todas as documentações em dia e foi autorizado a prosseguir a atividade na Zona Económica Exclusiva São Tomense. Minutos depois, a Guarda Costeira foi chamada a intervir no salvamento de uma pessoa que seguia a bordo de um navio de passageiros, mas que caiu ao mar sem que a tripulação se apercebesse. Foram 2 exercícios inseridos na missão de capacitação da Guarda Costeira São Tomense, envolvendo o navio NRP Centauro da Marinha Portuguesa, que se encontra no arquipélago no quadro da cooperação com Portugal no domínio da defesa. Estas fiscalizações, estas patrulhas, contribuem imenso para este combate às atividades ilícitas, sejam elas pesca ilegal, contrabando de mercadorias ou de armamento
pirataria. Esta zona do Golfo da Guiné é de extrema importância estratégica, não só para Portugal, mas também para o mundo, e por isso Portugal continuará e a Marinha empenhados em colaborar com as entidades e com as autoridades de São Tomé e Príncipe. A nova embaixadora de Portugal para São Tomé e Príncipe acompanhou os exercícios ao lado do ministro são-tomense da Defesa e Administração Interna. Estaremos mais bem protegidos, tanto os nossos recursos, tanto isso é uma garantia que essa cooperação com Portugal nos dá. No quadro da cooperação com Portugal, deverá chegar a São Tomé e Príncipe em janeiro uma nova embarcação mais veloz que, em conjunto com o NRP Centauro, vai contribuir para o reforço da segurança da zona econômica exclusiva do arquipélago e do Golfo da Guiné. A Ucrânia será membro da NATO após guerra, garante o secretário-geral da NATO. Notícia para conferir depois do intervalo. A Procuradoria-Geral da República acolheu uma mesa redonda sobre o papel e atribuições do Poder Judiciário na proteção de menores vítimas de violência. O evento foi organizado pela instituição em parceria com a Unicef e visou traçar diretrizes para a resolução do problema. Com o objetivo de traçar as diretrizes para a proteção de menores vítimas de violência, a Procuradoria-Geral da República e o Unicef organizaram esta mesa redonda. O encontro, que juntou vários juristas, visou discutir e analisar a situação numa perspectiva de encontrar o papel do Poder Judiciário na proteção dos menores vítimas de violência. O encontro de hoje é uma grande oportunidade para se estabelecer uma plataforma de troca de experiências, de coordenação, de entreajuda entre o Poder Judiciário, os operadores judiciais e a rede de proteção da criança e do adolescente, a partir da implementação dos fluxos e diretrizes de proteção de crianças e adolescentes vítimas de violências, que serão aqui apresentadas. E, acima de tudo, a reafirmação do desejo comum de evitar as mais perversas formas de violências que vitimam e causam um enorme sofrimento para crianças e adolescentes de São Tomé e Príncipe. Sofrimento este que perdura no tempo e pode acompanhar a criança por toda a vida, comprometendo o seu pleno desenvolvimento. É imperativo que estabeleçamos fluxos e diretrizes robustos para proteger nossas crianças e adolescentes, assegurando que tenham acesso a um ambiente saudável e propício ao seu pleno desenvolvimento. Destaco alguns pontos fundamentais que devem guiar as nossas ações nesse sentido. Narjeida Castro é juíza de direito do Juízo de Famílias e Menores e falou que é preciso que algumas condições sejam criadas para que as menores sejam protegidas por lei em São Tomé e Príncipe. Quando as situações de crianças vítimas de violência, abandono, exploração laboral e muitas outras situações de crianças vítimas de maus tratos, as denúncias são feitas por qualquer pessoa, qualquer entidade, inclusive escolas, e esses casos devem ser encaminhados ao tribunal. Portanto, compete ao Ministério Público e à Direção de Proteção Social fazerem os relatórios, as denúncias e encaminhar ao tribunal para aplicar uma medida de proteção dessas crianças que são vítimas. E o tribunal aqui vai instruir os autos e se for uma situação muito urgente tem que tomar uma medida ainda que provisória para retirar a criança da situação de perigo em que se encontra e dar um destino a ela. As situações de crianças que são vítimas de abuso sexual dentro de casa, ela tem que ser retirada, por exemplo, desta família e ser colocada com outro familiar de confiança. Se não houver nenhum familiar, na última medida, temos que colocá-lo numa instituição. São condições que ainda não estão devidamente criadas no país. Segundo ainda a juíza de direito Narjeida Castro, este facto cria grandes constrangimentos aos juízes de instrução do processo quando procura libertar as menores vítimas. Há falhas em várias instituições, porque o tribunal, mesmo que tome uma medida para proteger a criança, nós não temos muitas instituições com capacidade para atender todas as crianças. Muitas vezes nós vemos mãos atadas onde colocar a família. Os familiares não têm condições para acolhê-la.
As instituições, nós temos muito poucas instituições de acolhimento de crianças. Muitas vezes ficamos de mãos atadas onde colocar essa criança, até encontrar uma pessoa de confiança para cuidar dela. A mesa redonda permitiu abordar sobre o assunto e procurar novas diretrizes a seguir rumo à solução do problema. As crianças internadas na pediatria do Hospital Dr. Aires de Menezes beneficiaram esta sexta-feira de uma sala lúdica que servirá de apoio às mesmas, uma iniciativa conjunta do Ministério da Educação, da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. A sala foi reinaugurada pelo diretor do Hospital Virgílio Mandinga, pela ministra da Educação Isabel de Abreu e pela representante da OMS, Françoise Bigirimana. Colorida e cheia de brinquedos, a sala lúdica oferece diversão para as crianças que encontram internadas na pediatria do Hospital Central. Constatamos que foi projetado com muito carinho, muita atenção, o que promove aqui um ambiente bastante agradável para os nossos pequenos. Que vai servir para as nossas crianças hospitalizadas. E o Ministério da Educação tem sempre técnicas de educação que acompanham aqui as nossas crianças. E eu espero que façam bom uso da sala, porque é uma sala que vai fazer a interação com a educação e o Hospital Aires de Menezes, ou concretamente a pediatria, e porque as nossas crianças, quando estão internadas, elas ficam numa situação de tristeza, desânimo. Mas com essa sala, com os materiais lúdicos, elas quando saem de soro, mesmo com soro, aquelas conseguem caminhar, vão para a sala, brincam, ouvem músicas, manuseiam os materiais, fazem alguns trabalhos, porque o fundamental da sala é saber utilizá-la. O espaço é fundamental para as crianças hospitalizadas como forma de ajudar as mesmas na sua recuperação, uma ação que conta com o apoio da Organização Mundial da Saúde. As crianças são futuro da pai. Crianças são muito nosso coração. E eu gostaria de dizer parabéns, diretor-geral, parabéns, Dr. Irene, Dr. Sara, doutoras, enfermeiros, pelo engajamento, pela sempre contribuição. A ministra da Educação, Cultura e Ciências aproveitou o momento para oferecer alguns materiais ao espaço. Idosos da Ilha do Príncipe foram beneficiados com 1 tonelada de géneros alimentícios num evento beneficente realizado pela Credial Limitada. O evento teve lugar no Lar dos Idosos da Igreja Católica. Aqui é a nossa casa e aqueles que vieram aqui bater à nossa porta. A Credial Limitada reconhece as dificuldades que o Lar dos Idosos e a Santa Casa da Misericórdia vêm enfrentando para conseguirem apoiar com alimentos para os idosos na Ilha do Príncipe. Desta vez, a Credial oferece 1 tonelada de gênero alimentício e assim temos a garantia que durante algum tempo os nossos idosos terão um apoio alimentar. A garantia da Credial será extensível para os outros anos que vierem. Ao contrário dos outros anos, desta vez, a Credial Limitada duplicou o apoio alimentar. Esta ajuda vai beneficiar os mais necessitados, tendo em conta que se avizinha a festa de Natal. Agradecemos do fundo do coração, em nome dos meus povos, dos nossos povos daqui da Ilha do Príncipe, eu venho agradecer isto, que vem-nos fazer muito jeito. E aproveito agora já no Natal, fazer um cabajozinho aconchegado para os nossos pobres. O Lar dos Idosos na região autónoma do Príncipe foi beneficiado com os géneros alimentícios.
Universidade Portuguesa ISCET e a Universidade de São Tomé e Príncipe, juntamente e com outros parceiros, estão a trabalhar num projeto para aumentar o conhecimento internacional sobre o património nacional e desta forma atrair investidores para o país. No Centro Cultural Português foi inaugurada a exposição Cidade Justa e inclusiva, uma perspectiva para o futuro das roças de São Tomé e Príncipe. A exposição é fruto de um trabalho de mestrado integrado em arquitetura desenvolvido por 5 alunos do ISCTE no ano letivo de 2021-22. Através de desenhos e maquetes, os estudantes do Instituto Universitário de Lisboa debruçaram-se sobre as roças de São Tomé e Príncipe. Sara Eloy é uma das orientadoras do trabalho. Cidade justa e inclusiva, exatamente no sentido de perceber como é que haveria alguma injustiça neste território, nomeadamente sob o ponto de vista da segregação destas roças, de algumas roças no território, e de que modo é que estas comunidades estavam afastadas dos centros de decisão e como é que se poderia pensar no futuro das roças para as próximas décadas. O futuro dessas roças, na perspectiva desses alunos, passa pelo empoderamento das comunidades. Como é que se conseguia envolver as comunidades na melhoria desses espaços para seu uso e, obviamente, também para seu uso no sentido de criar situações económicas, como eco-resorts, como restaurantes, como serviços para fora. Outra preocupação reside na recuperação das antigas roças e das suas imponentes infraestruturas. Obviamente não é possível recuperá-las todas, mas algumas são de facto muitíssimo atrativas sob o ponto de vista arquitetónico, e essa atração arquitetónica, até em termos da lista de património da Unesco, também ela traz visitantes, empreendedores que podem investir em São Tomé. Depois deste trabalho, o ISCTE, juntamente com a Universidade de São Tomé e Príncipe e alguns parceiros locais, vão apresentar candidaturas a projetos europeus para aumentar o conhecimento internacional sobre o património do arquipélago e tentar assim atrair investidores. Veja, depois do intervalo, Exército da Guiné-Bissau detém suspeito durante confrontos das forças de segurança. E assim concluímos o telejornal desta sexta-feira. Aproveitamos para desejar um bom final de semana a todos. Boa noite.